A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba esta palavra no poderoso nome de Jesus. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer. Hoje, 4 de janeiro de 2024, mais um Desperta Crente. Deus é fiel, nós estamos rompendo aí e já estamos em um outro ano que o Senhor preparou para nos dar vitória, amém? Irmãos, eu quero justificar algo também que está acontecendo, olha só. Terça-feira eu saí para pregar, né? Então eu não pude postar o vídeo de lá, porque a minha internet móvel, ela é muito lenta, não vai. Eu postei o vídeo, botei para postar, mas só foi 6 horas da tarde quando eu cheguei em casa. E de lá eu fui fazer algo também, né? E ali eu cheguei em casa às 6 horas, então por isso que o vídeo foi tarde. Olha só, não é falta de compromisso meu com o horário de 3 horas da tarde, irmãos. É porque às vezes acontecem alguns imprevistos. E esses últimos dias, o que tá acontecendo de imprevisto só é Jesus. Aí eu já tô vendo já um meio de botar um plano no meu telefone, mudar um plano, para poder eu conseguir postar o vídeo da onde eu estou, tá bom? Então eu já peço perdão, já tô me justificando aqui, para vocês não pensarem que eu não estou tendo compromisso, e eu tenho muito compromisso com as coisas do Senhor, é porque muitos imprevistos estão acontecendo. Então alguns lugares que eu vou, às vezes tem Wi-Fi, aí eu peço, mas outros lugares não tem, então o lugar que não tem, eu não consigo postar o vídeo no horário, tá bom? Então eu te peço perdão, mas toda maneira, eu tô postando vídeo, tá bom? Deus no controle de tudo. Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá? Capítulo 3, que a gente estamos na carta aos Romanos. Nós vamos hoje iniciar o versículo 21 até o versículo 31. Nós vamos encerrar agora o capítulo 3, tá bom? É como eu falei com vocês, se eu fosse falar versículo por versículo, meu Deus, nós ia ficar aí, ó, meses, né, numa carta só. Mas, porém, não é. Mas depois que a gente terminarmos toda a Bíblia, tá? Todo o Novo Testamento, depois que a gente terminar todo o Novo Testamento, que esse é o nosso propósito aqui, nós vamos fazer a Bíblia versículo por versículo, tá bom? Mas isso é um projeto para mais para frente, vai demorar um pouco, mas nós vamos fazer sim, tá? Versículo por versículo, pra gente crescer mais no conhecimento, na graça do Senhor. E eu creio que vai ser extraordinário o que Deus vai fazer para nossas vidas. Amém? Então, vamos lá. Continua orando por mim, eu tô orando por você, e junto nós vamos chegando ao céu, porque tá chegando a hora da igreja subir. Vamos lá. Justificado pela fé em Jesus. A justificação vem pela fé em Jesus Cristo. A justificação vem somente por Ele, né? Paulo está aqui quebrando uma discussão que estava havendo da igreja em Roma, ali na igreja situada em Roma, ali onde estavam os irmãos romanos, onde estavam os irmãos judeus, onde estavam os irmãos gentios, situando ali, congregando ali. Havia essa divisão, porque os judeus são muito religiosos. Então, aquela religiosidade deles estavam causando divisões, né, brigas dentro da igreja. Então, Paulo escreve essa carta aos Romanos para expressar o desejo que ele tinha de ir em Roma, de conhecer os irmãos ali, que ele está escrevendo uma carta para uns irmãos em Cristo Jesus que ele ainda não conhecia. No capítulo 1, né, Paulo está falando para os gentios que são pecadores. No capítulo 1 ele está falando para os gentios que todos nós somos pecadores. No capítulo 2, ele já começa a falar para os judeus. Ele já começa a falar para os irmãos judeus ali também, que eles também eram pecadores. Todos pecadores e condenados estavam também pela transgressão do pecado. Então, capítulo 1, ele se dirige aos gentios, dizendo que eles são pecadores e precisariam da graça do Senhor, e era pela graça. Capítulo 2, ele também se dirige aos romanos, aos judeus, falando que eles também são pecadores e que eles também dependem da graça de Deus para ser salvo, porque todos é pecador. E o capítulo 3, ele vai juntar todos e dizer que todos é pecador. O capítulo 3, ele junta romanos, ele junta os gregos, ele junta os gregos, romanos, gentios, os judeus, ele junta todo mundo e fala, ó, todo mundo é pecador. Pronto, acabou. E se não for misericórdia, a graça de Deus, todo mundo vai ser condenado ao inferno. Então é por Jesus. Então a justificação agora, para encerrar o capítulo 3, ele encerra o capítulo 3 do versículo 21 até o versículo 31, falando que é pela graça. Acabou. É pelo sangue de Jesus, é pela misericórdia de Deus. Vamos lá? Verso 21 e 22 eu vou ler junto pra gente conseguir dar um respaldo ali em tudo e chegar até o versículo 31, tá bom? Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para todas as pessoas que creem em Jesus. Porquanto não há distinção. Então, Paulo está escrevendo aqui, e no versículo 21 ele está dizendo assim, que os profetas,
né? Os profetas, os homens de Deus estavam apontando o caminho para Jesus, estavam já mostrando Jesus, eles estavam apontando para Jesus que ele é o caminho, estava trazendo a sombra para a luz, porque o Antigo Testamento era a sombra do Evangelho, o Antigo Testamento era a sombra do Novo. Então no Antigo estava a promessa, no Novo o cumprimento da promessa que é Jesus. Então ele estava trazendo a sombra para a luz, trazendo luz para a sombra e mostrando que Jesus era o caminho. Então, os profetas, eles já estavam testemunhando, a lei e os profetas estavam testemunhando de Jesus. Se você ler a Bíblia bem minuciosamente, bem profundamente, você vai ver que Jesus está em todos os detalhes da Bíblia. O Senhor estava mostrando ali o projeto dele, o propósito dele. Algumas pessoas dizem que os judeus falharam. Eles não falharam. Mesmo eles errando, eles não falharam. Por quê? Porque Deus já tinha o propósito de salvar os gentios. Já tinha um propósito de salvar, de alcançar toda a humanidade. Era o propósito de Deus salvar. É por isso que a Bíblia nos diz assim, ó, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Qual é a vontade de Deus, missionária? Que todo ser humano seja salvo, mas infelizmente pela desobediência e pela rejeição a Deus, alguns não serão, porque não querem Deus. O plano de Deus é salvar, mas eu quero ser salva. É por isso que nós temos esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolher céu ou inferno, Deus ou Satanás. Nós podemos escolher. Então o Senhor nos deu esse livre-arbítrio para isso, mas infelizmente o caminho é um só, tá? O caminho é Jesus. O versículo 22, ele está deixando claramente que é pela fé. É pela fé. E além de tudo, Deus não faz indiferença entre pessoas. Deus não faz distinção. Deus não tem filhos preferidos. Já falei sobre isso. Deus está com braços abertos para todos aqueles que aceitarem a Ele, que querer viver com Ele. Para Ele, amém? Então o Senhor não faz exceção de pessoa. O verso 22. O verso 23 está dizendo, porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Aqui Paulo está dizendo para romanos, para grego, para gentil. Paulo está dizendo para todos os homens que nós somos pecadores e necessitamos dessa graça, dessa misericórdia, que é só através de Jesus Cristo. Verso 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiação, aleluia, por intermédio da fé, pelo seu sangue proclamando a evidência da justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos? Entenda, Deus não foi impune com os pecados anteriores cometidos. É tanto que o sumo sacerdote, em ano, ele ia no templo, no Santo dos Santos, para prestar a adoração ao Senhor, para prestar ali ao Senhor um sacrifício, a expiação do pecado do povo por ele. Porém, ele levava um sangue do novilho para ser derramado ali sobre a tampa da aliança, né? Sobre a tampa da aliança, que era onde tinha os dois querubins, né? Com as asas de frente a frente, mostrando ali os santos dos santos. Então, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com a cordinha amarrada no pé, com o sino na sua cintura, e enquanto ele se movimentava, o sino fazia barulho, né? Plim, plim, plim. E ali as pessoas estavam do lado de fora, adorando a Deus, mas com aquela ansiedade. Eles estavam ali adorando a Deus, mas com aquela preocupação se Deus ia aceitar, né, o sacrifício daquele sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote se preparava o ano inteiro para entrar uma vez só no Santo dos Santos, para levar o sangue ali pelo pecado do povo ali que estava do lado de fora, ansioso, na expectativa do Senhor aceitar ali aquela expiação daquele novilho, né, para poder ser perdoado dos seus pecados. Então as pessoas ficavam do lado de fora, o sumo sacerdote entrava do lado de dentro do templo para levar essa apropriação ao Senhor, para levar ali sobre a arca da tampa da aliança e mostrar o Senhor ali, para ver que Deus recebia aquele sangue daquele novilho pelo pecado do povo. Se Deus não recebesse a vida do sumo sacerdote ali, ele caía morto. E quando ele caía morto, aquele sino parava de fazer barulho, e os que estavam do lado de fora entendiam que Deus não recebeu, ainda matou ali o sumo sacerdote, e ali eles puxavam pela corda o corpo. Então o povo ficava do lado de fora na ansiedade: será que Deus vai receber? Será que Deus vai receber? Será que Deus vai me perdoar? Será que Deus vai... Então o Senhor não derramou a ira ali. Por quê? Porque Deus deixou a ira para ser jogada sobre Jesus naquela cruz. Na cruz ali foi derramada toda a ira de Deus pelo meu pecado, pela mulher falha, pecadora, errante como eu fui, pelas pessoas, pelas maldades que eu fiz, pelas pessoas que eu feri, pela pessoa que eu fui, que eu era, que eu ainda sou, que Deus está trabalhando em mim. Então Deus derramou toda a ira dele sobre Jesus ali na cruz. A cruz, irmãos, é o espelho da salvação para o mundo. E Deus derramou sobre Jesus toda a sua ira. Deus, ele não é
inconsequente. Deus faz tudo sabendo. Então a tolerância de Deus estava agindo ali. É por isso que esse versículo 25 está dizendo aqui, ó, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos? Não. Até o pecado dos irmãos lá 2000 anos atrás, o Senhor lançou sobre Jesus na cruz. Quando Jesus foi à cruz, ele pagou o preço do pecado por toda a humanidade. Será que nós estamos despejando esse sangue novamente no chão? Estamos dizendo não a Deus, virando as costas por aquele sacrifício? É por isso que a Bíblia diz que nenhum homem vai chegar diante do juízo sendo inocente perante Deus. Porque está sendo pregado o evangelho. A oportunidade da salvação está sendo dada. É nós que não queremos servir a Deus. É nós que não queremos negar os nossos desejos, a nossa carne. E ninguém vai ter por inocente naquele dia. Porque Ele é Deus de justiça. Ele é Deus que conhece a intenção. Então Deus, Ele está sendo tolerante. Ele foi tolerante ali. Na lei ele foi tolerante. Por isso que Jesus cumpriu toda a lei. O verso 31 vai dizer assim, ó: anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei, porque Jesus cumpriu toda a lei. Só Ele foi capaz, não havia homem na terra que pudesse cumprir toda a lei. Porque 613 leis judaicas para ser cumprido. Uma das primeiras leis que a gente mais quebra é a lei do não roubar. Sabia? Não rouba, não matarás. Quando você fala mal de alguém, você está matando. Já está quebrando uma lei. Quando você fala que não rouba, mas rouba uma bala, pega algo da sua mãe, sem permissão, pega algo do seu pai, isso é roubo. Às vezes as pessoas falam, não, peguei da minha mãe, não é roubo não, peguei do meu pai, é roubo sim. E ladrão não vai entrar no céu, ladrão não vai entrar. Então a pessoa que tem a língua quente, eu nunca matei ninguém, mas a língua mata pessoas todo dia na fofoca, mata todo dia com a língua grande. Então nenhum ser humano foi capaz de cumprir a lei sem quebrar essa lei. Desonrar pai e mãe, você já gritou com sua mãe? Você já desonrou sua mãe? Acabou, você já quebrou uma das leis. Você desonra pai e mãe, desrespeita, já quebrou. Então, Jesus, ele veio para cumprir. Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Aleluia. Eu fico me controlando para mim não entrar no mistério. É muito forte. O que o Senhor fez por nós, é muito amor envolvido. E a gente às vezes não vê isso. Aquelas pessoas estavam do lado de fora, dos santos de santos ali, ansiosos. E Jesus foi a apropriação de Deus. O amor dele. Em Romanos, aqui no capítulo 1, no verso 18, você vai ver a ira dele sendo derramada. E aqui no capítulo 3, no verso 25, você vai ver o amor dele sendo derramado. O amor dele sendo derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha o versículo 26. Mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo, justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus. É isso que a gente precisa entender. Nós somos justificados por Ele. Ele justificou as nossas vidas. Ele justificou a mim e a você. Porque para mostrar a sua justiça, Ele colocou Jesus na cruz, Ele permitiu, Ele derramou a ira sobre Jesus, para mostrar a justiça dEle, para mostrar a misericórdia, a graça dEle, para mostrar essa oportunidade que Ele está dando para mim, para você hoje, de mudar o posicionamento, de olhar para Jesus. Aleluia! Jesus foi a apropriação de Deus por nós na terra. Amém? Não pegue peso extra. Não deixa ninguém depositar sobre você um peso extra. Jesus te salvou. Eu sempre oro assim, Senhor, não deixa ninguém colocar peso extra em mim. É por isso que eu ainda estou de pé. Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou melhor que ninguém. É porque eu sei que o sacrifício de Jesus naquela cruz, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, alcançou com libertação. A luz apagou aqui, mas tá na benção. Só a luz mesmo aqui do negócio, porque a minha não. Eita glória, Jesus está no controle. Então a gente precisa entender isso, que Jesus, ele deu a vida dele por mim e por você. Então não leve peso extra. Jesus te justificou, Jesus te salvou. Aceita o perdão de Deus. Aí o verso 27, ele quebra toda a religiosidade ali do judaísmo que estava acontecendo naquele tempo. Ele diz assim: onde está, pois, a razão para tanto orgulho, para tanta jactância, para tanta vanglória, para tanta soberba? Ele está dizendo, onde está a razão? Foi completamente excluída. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela fé. É pela fé, meu irmão, é pela fé. Não é porque eu sou boa, não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo mais que os outros. Não, é tudo pela fé em Jesus Cristo. É graça, é favor imerecido. A escolha de Deus não é a escolha do homem. Glória a Deus que a caneta está na mão de Deus. Glória a Deus que está na mão dele a caneta, não está na sua mão nem na minha. Porque senão nós aí riscando todo mundo que a gente não gosta, todo mundo que faz mal pra gente, todo mundo que a gente não acha que não vai
ter crescimento. A caneta não está na tua mão, a caneta não está na mão de Satanás, a caneta não está na mão da contendeira, da fofoqueira, a caneta está na mão de Deus, e glória a Deus por isso que a caneta está na mão dele. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Independente da obediência à lei, é pela fé em Cristo Jesus. Crê nele e será salvo tu e a tua casa. Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará o circunciso e o incircunciso, anulando, pois, a lei por causa da fé. De modo algum, ao contrário, confirmando a lei. Acabou, irmão. É pelo amor a Deus, é pela fé em Jesus. Então creia nisso. Não é porque você é bom, não é porque você é capacitado. Ah, missionário, eu tô aqui fumando maconha, eu tô cheirando pó, sou viciado na cachaça, sou viciado no cigarro, minha irmã. Não é porque do seu bem, é por amor. Então aceite essa graça, esse favor imerecido. Tenha fé em Jesus Cristo que ele pode te libertar. E ele te liberta hoje. Minha irmã, eu tô na igreja não sei quanto tempo, mas eu não consigo me libertar da fofoca, eu não consigo me libertar da prostituição, eu não consigo disso, daquilo. Deus está dizendo, pela fé em mim eu te liberto. Então creia que Jesus Cristo é capaz de todas as coisas. Creia que ele pode todas as coisas. É ele que faz, não sou eu. Eu posso orar por você com a minha fé, mas se você não tiver fé, o que vai adiantar se você não tem fé? É por isso que no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o Senhor fala que pela fé daquele paralítico, embolou a voz, não quer sair não. Então se você for também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, você vai ver também que Paulo e Barnabé vai orar por um homem também que está com paralisia, um homem que não anda, um aleijado, um coxo. E ali no capítulo 13 fala, a fé daquele homem o libertou. Então é pela fé, minha irmã, pela fé Deus vai salvar sua casa, pela fé Deus vai salvar seu marido, pela fé Deus vai salvar seu filho. Ninguém tira de mim que Deus vai trazer meus filhos novamente, mais forte que nunca, restaurados, firmes, porque a alma da minha casa, a alma dos meus filhos é do Senhor Jesus, e ninguém vai mudar isso. Não tem capeta no inferno, fofoqueiro na terra, demônio que vai mudar o que o Senhor já falou que vai acontecer na minha casa. Mas eu tenho que crer, eu creio. Tenha fé pra isso, não deixa ninguém mexer na tua fé não, abalar a tua fé não. Deixa essa cara feia, esse bico feio, deixa essa língua aí maldizente falar o que quiser. Deus te fez uma promessa, então seja fiel a ele, porque ele vai cumprir. Amém? A minha infidelidade, a minha desobediência não muda o meu Deus, tá? A sua infidelidade não altera o Deus que nós servimos. A minha infidelidade não altera o Deus que nós servimos. Que a paz do Senhor te alcance, que a misericórdia dele seja o motivo mais ainda de você estar de pé hoje, porque é ela que nos coloca de pé. Então seja grato a Deus por essa graça, por esse favor imerecido. Seja grato a Deus por respirar, por estar de pé. Por mais que dias maus venham, por mais que você fica triste, fica chateado, por mais que fica bicudo, birrudo, seja lá como que a gente fica durante o dia, porque a gente passa por tanta coisa durante o dia, que quando chega a noite para deitar, você tem que ser grato mesmo por não ter negado a Deus e ter se afastado da presença dele. Mas fica firme, porque Jesus é fiel e tem promessa para se cumprir na minha e na sua vida agora em 2024. Passe para mais alguém esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha. Eu tenho louvado a Deus pelo crescimento que eu tenho visto dia após dia nesse canal, e eu sou grata a Deus porque só está crescendo porque primeiramente pelo nosso Senhor, porque toda honra e toda glória é Ele, e por você que confia em mim, que está se inscrevendo no canal, está compartilhando, está convidando mais alguém para se inscrever no canal. Então Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que o Senhor venha te fortalecer dia após dia. Ora por mim, estou orando por você. Seja bem-vindo desse canal Desperta Crente, que haja despertamento na sua vida todos os dias, para a glória de Deus. Deus te abençoe, amém? Fica com Jesus, Pai. Eu quero louvar o teu nome pela vida dos meus irmãos aqui deste canal, que tem, Senhor, confiado, que tem me apoiado, que tem orado por mim, tem se inscrito no canal, tem, Senhor, deixado a sua mensagem, Pai, ali, Senhor. E eu quero louvar o teu nome por todos que têm, Senhor, acreditado nessa chamada ministerial que o Senhor me confiou. Eu também creio, Senhor, que tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida, na vida deles, acontecerá. Claro que será no seu tempo, no tempo Kairos, no tempo de Deus, mas eu sei, Senhor, que quanto mais nós nos posicionarmos, quanto mais nós nos colocarmos na posição, quanto mais nós andarmos fiel ao Senhor, mais rápido se cumprirá todas as promessas. Por isso, no nome santo de Jesus, continua conosco. Amém. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha e tamo juntos para a glória de Deus.